Boa tarde, meus amores, tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. Bruno Luigi, gravando mais um vídeo aí pro YouTube. E hoje eu finalmente vou falar aí para vocês sobre a mastopexia, tá? Com inclusão de próteses no plano submuscular, né? Chamado submuscular parcial, onde parte fica, grande parte abaixo da musculatura e alguma parte ali também da prótese coberta por glândula mamária, com a alça de sustentação lateral, né? Alça lateral, ou esse suporte, né, da musculatura para a prótese não tender a lateralizar, para ela principalmente não cair para o lado, tá? Então vou deixar aqui, ó, uma imagenzinha que mostra, não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí e entender, mas esse vermelhinho então representando a musculatura, a prótese está abaixo da musculatura, né? E acima então dos músculos da prótese também tem glândula e a pele lá na frente, tá? Então o que a gente nota? Que o corte do músculo não é tão grande, tá vendo? Tem só esse espacinho aqui, onde a gente nota essa exposição da prótese, e o resto então tá lá para dentro, digamos assim, a parte superior da prótese recoberta pelo músculo. Notem que então tem aqui no cantinho, tem uma setinha escrito alça lateral, então a gente não corta muito, né? Corta apenas uma parte do músculo para manter a sustentação, né? Ou chamada aí de alça lateral, tá? Mas se você também observar um pouquinho mais com calma, está já descrito, né? Junto nessa técnica também esse suporte medial, ou seja, então a gente também não solta muito a musculatura para o meio aqui do tórax para que a prótese não corra. Deixa eu aqui mostrar um pouquinho para vocês. Então, para que ela não corra, né, nem para lateral e nem para medial, tá? O diferente, gente, então o que acontece? Quando a gente coloca a prótese em planos abaixo da musculatura, geralmente o plano submuscular acaba prendendo a prótese e ela costuma ficar o quê? Mais alta, tá? Então, isso é bem bacana, porque aí costuma ficar um polo superior projetado, né? Uma prótese bem lá em cima. E por isso que a gente deixa uma parte solta, tá? Para também não ficar, ou seja, tão lá para cima e isso não se tornar também um problema. Quando a gente fala de qualquer técnica, a gente sempre tem que pensar nisso, né? Não é que ela tá ali abaixo do músculo, que ela tende a ter esse problema de sair para o lado, né? De cair para o lateral, que nunca vai acontecer. Então existem, claro, que também algumas complicações. A prótese pode estar ali, né, abaixo do músculo e sofrendo essas forças acabar se deslocando e tudo mais. Mas qual seria a vantagem? A vantagem é que a princípio então você tem um colo legal ali marcado, um colo alto, tem a sustentação tanto medial quanto lateral, então a paciente deitada percebe que a mama está bem durinha, quando ela aperta assim para o meio não está muito solta. Só que temos agora algumas peculiaridades que eu vou tentar explicar para vocês quando que será, né, ou quando seria, digamos assim, uma boa indicação para essa cirurgia. Lá no curso, então, em Londrina, junto com o Dr. Marcelo Ono, além da alça muscular, a gente também fez uma parte do curso ali que era sobre as cicatrizes reduzidas, né, ou short scar, né, uma cicatriz pequena. Como vocês sabem, a mastopexia, ela deixa um T de ponta cabeça. Então esse T pode ser menorzinho em cima e comprido na vertical, ou ao contrário, com uma vertical mais curta, né? E a parte superior ali mais longa. Então, para a gente pensar em fazer uma cicatriz pequena numa cirurgia como a mastopexia, é claro que a mama idealmente não é legal que ela seja muito grande ou muito caída, porque como eu falei, se a prótese vai estar bem alta aqui em cima, né, e você tem a condição prévia da paciente com o bico muito aqui embaixo, ou a mama é muito grande, você não vai conseguir subir tudo isso, ou talvez reduzir o quanto precisa, porque quanto mais a gente tira, geralmente o corte fica um pouco maior, tá? Então, é uma cirurgia que, assim, no geral, ela é muito bem indicada, principalmente para mamas caidinhas, com um pouco de flacidez, né? Um pouquinho aumentadas de tamanho, assim, um volume moderado, mas eu não gosto muito quando ela é muito grande ou muito caída. Tanto ou as outras formas também de cirurgias abaixo do músculo, tá? Então, quando tem que subir muito a mama, talvez valha a pena a gente ter um resultado um pouco mais natural e colocar a prótese por cima do músculo,
né, não vai ficar tão alta, ela vai ficar um pouco mais para baixo e aí facilita para que a mama chegue aqui junto. E o segundo problema é que quando a prótese cede, né, em cima do músculo cede tudo junto, a mama e a prótese, e embaixo do músculo a prótese vai ficar bem alta e o seu tecido mamário, digamos que essa daqui era a mama que você tinha, pode acabar, ó, esse peso cedendo um pouquinho. Então você nota algumas alterações, como seria assim, ver o colo marcado 2 vezes, a pessoa chama de dupla bolha, efeito waterfall, então tem algumas complicações jamais esperadas, mas típicas também da embaixo do músculo. O bacana é, quando você tem uma nova pitose, mas somente desses tecidos em cima, né, da prótese, ou seja, acima da musculatura, se a prótese não cai, você só refaria realmente, né, você refaz ali as cicatrizes, tira um pouco mais de pele e une de novo, então, esses tecidos, digamos assim. Quando cai junto a prótese e a mama, aí você vai precisar refazer toda a cirurgia, né? Reposicionar também a prótese e tudo mais, tá? Então, claro que é bacana vir aqui conversar com vocês sobre tipos de técnicas diferentes e tudo mais, o que eu só acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Algumas decisões é muito importante que o médico participe lá junto com a paciente. Então eu tenho até aquele medo de falar, poxa, olha que legal essa cirurgia, e aí muita gente já vem querendo se indicar. Então o que acontece? Cada caso vai ser um caso. Muitas vezes você tem uma pitosezinha leve e pode acabar querendo não fazer uma mastopexia, esperar um pouco mais, então às vezes não é a melhor cirurgia já de cara. Pode ser que, ao contrário, também a mama é muito grande, às vezes precisa sair lá coisa de meio quilo ou 1 quilo, às vezes, né, de cada mama, então esses volumes maiores, muitas vezes a gente prefere abrir mão de outras técnicas já mais consagradas, até mais antigas, e que servem para mamas maiores, tá? Além da questão física, anatômica, digamos ali, das mamas, é muito importante também para essas cirurgias mais, digamos assim, modernas, que vai a prótese abaixo do músculo, que a gente vai ter também todo um cuidado maior com a paciente. Então é ideal sim que a paciente também pratique exercícios, tenha um peso ideal ou próximo do ideal, tá? Tudo isso vai contar, como ela se alimenta, os exercícios que ela faz. A gente procura realmente que essas cirurgias mais complexas, um pouquinho, a gente tenha um paciente muito colaborativo, a gente pode confiar mais ali, ele vai ajudar no processo, né? Então alguém que já se ajuda, que já se cuida, tá realmente preocupado não só ali com a beleza, com a estética, mas quer muito ali trabalhar a questão da autoestima, da qualidade de vida, de saúde. Então é uma paciente que treina, que malha, que faz exercício. Isso é importante sim, até porque vai passar por uma cirurgia, demora um pouquinho mais, né, do que a técnica tradicional. Então vai ser anestesiada, vai ficar um pouquinho lá no hospital, geralmente tem alta no mesmo dia, mas a gente se prepara para uma cirurgia maior, né, do ponto de vista cardiopulmonar, ou seja, coração e pulmão, é legal que a pessoa, né, esteja com uma condição física bem bacana. E aí outra coisa muito importante, né, no acompanhamento das pacientes que fazem a mastopexia com alça muscular é a fisioterapia. Então ter uma boa drenagem pós-operatória, geralmente também com o uso de tapings, tá? Mas isso porque é um conceito geral. Muitas pacientes me perguntam sobre drenagem linfática, então vamos lá. Drenagem linfática é o seguinte, tá? Todas as pacientes praticamente podem fazer drenagem linfática, mas em algumas condições seria ideal a gente tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, quando a gente está falando de prótese em cima do músculo, eu não gosto que mexa na mama, na região da prótese, tá? A paciente que faz uma cirurgia, ela costuma falar que ela ficou um pouco inchada de ficar em casa, dos remédios, do soro, e então eu falo, poxa, faça uma caminhadinha dentro de casa, mexa as pernas, tudo para ajudar no desinchaço, e também pode fazer drenagem corporal e ao redor das mamas, não ficar mexendo com a prótese em cima do músculo, por isso que a gente pede o repouso, isso é importante para a prótese ficar grudadinha ali onde a gente quer. Abdominoplastia, lipo, claro que essas aí também tem uma indicação importante na drenagem, mas quando a gente está falando de aumento mamário ou só o aumento mamário ou a mastopexia com prótese abaixo da musculatura, é muito importante que seja feita uma drenagem, de preferência em até 6 horas, tá? Porque o músculo vai ser cortado, né? Vai receber ali a prótese abaixo dele,
para ele não ter como se fosse uma contratura, digamos, né? Sabe aquela história da torcicolo, quando começa, você acorda com a dorzinha aqui, puxa vida, por mais que você toma remédio, fica lá uns 3, 4 dias doendo. A mama é a mesma coisa, né? Se a gente deixa passar algumas horas ali e o músculo ele dá aquela enrijecida, ele fica meio que contraído, a pessoa vai ter um pouco mais de dor, tá? Então a gente fala que é uma cirurgia mais dolorosa quando vai cortar músculo, quando a prótese vai abaixo da musculatura. Porém, em muitos casos, como a paciente vai tomar todos esses cuidados, ou seja, a seleção da paciente foi legal, uma paciente que treina, uma paciente que se cuida, que come bem, que está com peso ideal, vai fazer uma cirurgia que ela vai caprichar depois, vai fazer drenagem linfática, vai usar os tapings com um profissional, né, que conhece, que sabe ali o que está fazendo, isso vai ajudar bastante aí a ela ter um resultado mais bacana. Então, para resumir, né, basicamente foram 2 conceitos, né, do meu curso lá de Londrina, que é o alça muscular e short scar. A alça muscular é uma técnica onde eu vou colocar a prótese abaixo da musculatura, mas não totalmente coberta pelo músculo, fica uma parte descoberta e eu não corto tanto o músculo, deixando ali na lateral uma alça que vai segurar e dar esse suporte para a prótese não descer, né, nesse sentido, não lateralizar. E aquela dica, né, aquele a mais foi mostrando ali a imagem que também tem um apoio medial. E o short scar, então, que seria a cicatriz, né, normal da mastopexia, né, que seria o T de ponta cabeça, mas a gente propõe, a gente tenta lá na hora, porque claro que tudo já é feito pensado na cicatriz final, ou seja, a retirada de tecido, de pele, de glândula mamária, já é diferente, ela já é pensada numa cicatriz que, digamos, vai cair ali naquela posição que a gente quer e aí dá para deixar mais curtinho. Essa parte é muito importante eu conversar bastante com a paciente porque é uma tentativa, muitas vezes se a gente fala assim, tá pedindo, né? Eu noto ali que existe um excesso de pele, de tecido, eu corto um pouco a mais e retiro. Tá? Então isso eu precisaria um pouco mais de certeza, eu vou ter um pouco mais de certeza ali na hora do procedimento, do tamanho da cicatriz. Agora a escolha do plano, né, ou seja, de onde vai ser colocado a prótese, isso, claro, eu já decido em consulta com a paciente. Uma extrinha que eu esqueci de falar e é muito importante. Nessa técnica, o legal é que a gente utilize próteses menores, tá? Se a gente quer fazer uma cirurgia, digamos assim, com uma riqueza de detalhes, né, muito importante ali, a gente realmente quer atingir assim um nível de excelência, a cirurgia é feita super, digamos assim, de maneira cuidadosa. Se eu quero, ou seja, que a musculatura, né, eu preciso que essa musculatura continue o quê? Íntegra, para essas estruturas, né, tanto a alça lateral como medial, continuarem me dando esse suporte. Então vai ser mais fácil para a musculatura segurar uma prótese não tão grande, então idealmente abaixo de 300 ml. Por isso que também é muito importante a gente ver isso, a vontade da paciente em relação a tamanho de prótese. Se ela quer uma masto com 350 para cima, que eu até já evito hoje em dia por não confiar que ficaria lá para cima. Hoje em dia eu evito acima de 325 assim numa masto, mas seria idealmente esses volumes maiores acima do músculo, né? Às vezes 300 ou 275 pode não ser muito, mas para aquele caso, para aquela pessoa, isso pode fazer diferença. Por isso que, como eu falei no início, a indicação da técnica tem que ser vista junto com o médico. Eu vou te explicar, né, tudo isso através de medidas do tórax que a gente vai calcular melhor então o tamanho ideal do implante, tá? Então nessa cirurgia a gente é um pouco mais chato, não dá para, tudo bem, põe um pouco a mais, é só um risco de cair. Não, realmente seria um risco de não fazer da maneira correta. Então o que eu aprendi lá em Londrina com o Dr. Marcelo foi um curso sensacional. Um grande abraço aqui para o Dr. Marcelo, que foi muito legal ali o curso, porque realmente a gente via essa riqueza de detalhes, né? Então para as pacientes, né, que quiserem saber mais, aí pode agendar uma consulta, eu vou deixar aqui o link e é muita coisa para falar. Vamos ver se eu consigo então depois a gente focar um pouquinho mais ali no preparo do pré ou do pós da paciente. A gente vai conversando conforme for surgindo dúvidas, tá bom? Beijão, ótima semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.